Morfologia. Olá, seja bem-vindo à nossa aula de morfologia. Vamos começar? Comunicação humana. A construção das palavras e seus sentidos. Entende-se por gramática de uma língua o estudo das palavras, de suas classes e de suas flexões, a morfologia, de suas funções e relações nas sentenças da língua, a sintaxe, e de seu significado literal e de sua organização em um léxico e das relações de sentido que entre elas aí se estabelecem, bem como do significado das sentenças, a semântica. Os estudos gramaticais incluem também a identificação dos fonemas da língua, suas possibilidades de combinação em relação às sílabas e a relação que eles mantêm com os grafemas na escrita alfabética, a fonologia. Quando a uma gramática interessa apenas a descrição das formas da língua nos níveis fonológico, morfológico, sintático e semântico, temos uma gramática descritiva, quando a descrição se faz com o objetivo de determinar as formas corretas e excluir as consideradas erradas. Temos uma gramática normativa, isto é, aquela que prescreve as normas do bem falar e escrever. Os elementos mórficos. Morfemas. Há diferentes tipos de morfemas. Observemos, por exemplo, os morfemas que constituem a palavra feliz, mais o E, mais o S. O primeiro deles, o radical, que é feliz, é considerado uma forma livre, pois também pode ocorrer isoladamente, sem os demais morfemas, e serve de base para a formação de outras palavras da língua, como felic mais idade, felic mais ita, felic mais R, feliz mais mente. Já os demais elementos mórficos, a vogal de ligação e o morfema de plural S, aparecem na constituição de várias outras palavras da língua. Audaz mais E mais S, capaz mais E mais S, e nunca ocorrem isoladamente, razão pela qual são consideradas formas presas. Os morfemas com relação ao tipo de significação que traduzem são classificados em lexais e gramaticais. Disse que os morfemas lexicais, também denominados semantemas ou lexemas, têm uma significação externa, porque possuem referentes extralinguísticos, ou seja, fazem referência a entidades ou conceitos da realidade objetiva ou subjetiva. Ricardo, dor, luz são exemplos. Os morfemas gramaticais, por outro lado, têm uma significação interna ao sistema linguístico, pois o sentido que expressam decorre das categorias e relações que a língua considera relevante assinalar morfologicamente em suas palavras. Dentre estes últimos, inclui-se, por exemplo, os morfemas que marcam as categorias gramaticais de gênero, A, e de número, S, na língua portuguesa, e outros morfemas como os artigos, as preposições, as conjunções e os demais elementos funcionais, marcadores de relações específicas que se estabelecem entre os constituintes das orações. Os morfemas lexicais são muito mais numerosos do que os morfemas gramaticais em qualquer língua, porque constituem uma classe aberta, a qual sempre pode ser acrescida novos elementos correspondentes a novos radicais que entram na língua por invenção ou empréstimo de outras línguas. Já os morfemas gramaticais constituem uma classe fechada de elementos. Elementos mórficos que entram na constituição das palavras. Radical. É um morfema que corresponde ao sentido básico da palavra. Em alguns casos, pode ser depreendido por comparação entre várias palavras de uma mesma família, grupo de palavras que se organizam a partir de um mesmo radical e que mantém por esse motivo um vínculo semântico.
Veja os radicais das palavras pedrada, pedregoso, estudamos, estúdio. As palavras das línguas formadas, como nos exemplos, a partir de um mesmo radical e que constituem famílias de palavras, são chamadas cognatas. Desinências. São os morfemas que correspondem às flexões das palavras variáveis. E essas flexões podem ser de gênero e de número nos nomes, substantivos, adjetivos e pronomes, e vêm indicadas pelas desinências nominais, e de modo tempo e número pessoa nos verbos, que vêm indicadas pelas desinências verbais. Desinências nominais: menina, meninas, cansada, cansadas, esta, estas. E as desinências verbais: namorar, namoramos, namorávamos, namorassem, namoraríamos. Vogal temática. É um morfema vocálico que se acrescenta a determinados radicais antes das desinências. As vogais temáticas definem classes de nomes e de verbos em português. Há nomes que apresentam a vogal temática: menim mais o O, poete mais o A, sorte mais o E, e nomes que não a apresentam: oxítonas terminadas em vogais e consoantes. Por exemplo, sofá, café, cipó, saci, caju, amor, papel, feliz. Todos os verbos, no entanto, têm uma vogal temática que os classifica em conjugações. As vogais temáticas nominais não indicam o gênero gramatical, uma vez que podem ocorrer tanto em palavras de gênero masculino como no feminino. O artista, o poema, a corte. A desinência nominal indicadora de gênero feminino, a, é a que se acrescenta aos temas nominais, constituídos de radical mais vogal temática, o. O menino, radical, menim, vogal, temática, o. A menina, radical, menim, desinência nominal de gênero, feminino e o a. Nesses casos, para a formação do feminino, desaparece a vogal temática o do tema nominal e a desinência de gênero acrescenta-se diretamente ao radical. O estudo das desinências nominais e verbais faz parte da chamada morfologia flexional. Afixos. São morfemas que, acrescentados a um radical, alteram sua significação básica. São utilizados pela língua nos processos de derivação lexical, motivo pelo qual seu estudo faz parte da chamada morfologia derivacional. Subdividem-se em prefixos e sufixos, segundo a posição que ocupam com relação ao radical da palavra. Prefixos. Os prefixos são morfemas que se acrescentam antes do radical, modificando seu sentido básico. Veja: impossível, desarticular, contradizer, expor, opor, semicírculo. Sufixos. Os sufixos são morfemas que se acrescentam depois do radical, modificando o seu sentido básico ou a classe gramatical a que pertence originalmente o radical. Por exemplo, mudança do sentido básico: papel, papelaria; folha, folhagem; pedra, pedraria; rocha, rochedo; laranja, laranjal. Mudança de classe gramatical: lembrar, verbo; lembrança, substantivo; trair, verbo; traição, substantivo; úmido, adjetivo; umidade, substantivo; livre, adjetivo; livremente, advérbio. Vogais e consoantes de ligação.
elementos mórficos que fazem a mediação entre determinados radicais e determinados sufixos. São desprovidos de significação gramatical própria e sua função é simplesmente a de efetuar a ligação entre os outros morfemas. As consoantes de ligação costumam ocorrer entre um radical oxítono, terminado em vogal, e um sufixo, iniciado por vogal. Veja a seguir. Vogal de ligação, bárbaro, barbaridade. A vogal de ligação I, que ocorre entre o radical e o sufixo, dade. Otimiza a sequência silábica na juntura do radical e do sufixo, pela criação da sílaba ri. Gasômetro, auriverde. Consoante de ligação, café, cafeteira. Tricô, tricotar. Consoante de ligação, T. Chaleira, consoante de ligação, L. Cajazeira, consoante de ligação, Z. Recursos expressivos fonológicos e morfológicos. Veremos agora como o sujeito trabalha com elementos dos dois primeiros níveis de organização linguística para obter os efeitos de sentido que deseja. O trabalho com os sons das palavras. Sobre o trabalho com os sons das palavras, começamos por lembrar que a possibilidade de manipulá-los é frequentemente explorada pelos poetas, que fazem uso constante de aliterações e assonâncias na construção dos poemas. Outro tipo de trabalho realizado pelos falantes e também baseado nos recursos fonológicos da língua é a construção das chamadas onomatopeias, formas em que os sons são característicos dos próprios objetos ou eventos nomeados. Observe a construção de onomatopeias no texto a seguir. Onomatopeias. O uso de recursos fonológicos é também característico de certos jogos de linguagem em que o objetivo é lúdico. Exemplo de um jogo de linguagem conhecido em nossa cultura é a chamada língua do P, que funciona a partir da inclusão de uma sílaba iniciada pelo fonema P e que tem como núcleo a vogal da sílaba anterior, após cada sílaba das palavras. Veja o exemplo. Língua do P. Upum de pia. Popor. Vopotapa dopo. Mepeio de pia. Napa. Plapatá. Pafopor mapa. Trapacei perapa. Depe. Upom. Oponipibupus. Napão. Mupuitopo. Loponjepe. Dopo. Paparquepe. Moponcepel. Vipi. Upum. Gapajopo. Depe. Pepescopossopo. Copombripidapão. Copom. Upom. Chapapepel. Depe. Capafapa. Gepestepe. Quepe. Tipinhapa. Upum. Copordapão. Lupugapar. Dapa. Fipitapa. O trabalho com a forma das palavras. Da mesma forma como se pode explorar os recursos fonológicos da língua, o sujeito também pode explorar os seus recursos morfológicos para obter efeitos de sentido particulares. Os recursos morfológicos da língua estão na base da criação de muitos neologismos, que, como o próprio nome indica, são novas palavras ou enunciados criados para atender às necessidades específicas de determinados contextos de uso da linguagem. Observe, por exemplo, que o trabalho do humorista Milor Fernandes, ao elaborar algumas palavras das suas famosas perguntas cretinas, baseia-se na análise morfológica de algumas palavras da língua. Se Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, quem foi que o cobriu? Quando o Disney fez um desenho ruim, era um desenho desanimado? Se há diagrama, por que não há noite-quilo? O
mesmo procedimento pode ser observado na proposta que se faz de um dicionovário, em que o humorista cria neologismos engraçados a partir da combinação de elementos morfológicos da língua. Dicionovário. Palavras que precisam ser inventadas. Abacatimento. Redução no preço do abacate. Abrilgar. Dar morada em abril. Analfabeto. Pequenininho que nem sabe assinar o nome. Caligrafeia. Letra ruim. Candescência. Um latido rítmico. Equilébrio. O balanço do bêbado. Larbuta. Trabalho doméstico. Soltão. Dono de harém, mas livre de compromissos. Veja que no primeiro exemplo, abacatimento, o autor trabalha com duas palavras da língua, abacate e abatimento, e explora o fato de que ambas se iniciam com a mesma sequência de fonemas, o aba. A partir dessa coincidência fonológica, insere a sílaba K no interior do radical da palavra abatimento, o que produz a sensação de formação de uma palavra composta por dois radicais, abacatimento, com o sentido de que se propõe redução no preço do abacate. E apesar de essa palavra não existir na língua, causa riso o fato de que a sua criação não deixa de ser engenhosa. E com isso finalizamos a nossa primeira aula. Nos vemos na próxima. Até lá!